Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. E na minha visão sobre a realidade atual, nós estamos nos encaminhando para os tempos difíceis, porque os homens estão ficando cada vez mais fracos, e a gente vai falar sobre isso hoje. Iniciei com esse provérbio. Eu não sei, cara, se esse provérbio ele é chinês. Eu sei que ele é do Oriente, mas não sei se é do Oriente Médio, se é árabe, não sei, de verdade. Mas eu acho que é chinês, não sei. Eu sei que ele faz muito sentido quando eu paro para refletir sobre a nossa situação atual, né? Nós nunca vivemos tempos tão fáceis, tá? Nunca vivemos. Eu trouxe uma cola para falar sobre isso hoje, tá? Acho que é o primeiro vídeo que eu faço isso, não sei porquê. Eu quero trazer reflexão aqui. E reflexão é a base do desenvolvimento pessoal, tá? Uma das bases. Para mim, as 3 bases são reflexão, autorreflexão, refletir sobre si mesmo, sobre as suas atitudes, sobre o seu comportamento, sobre os seus pensamentos, as suas crenças. Refletir sobre você, tá? Isso é o que te faz humano. Só humano pode fazer isso. Refletir sobre ele mesmo, sobre a existência dele. Então, reflexão, educação e motivação. Esses são os 3 pilares do meu canal. Então, se você se educa, se você reflete, se você tá motivado, você vai mudar. E a reflexão também, autorreflexão e reflexão sobre o meio que te cerca, né? Refletir sobre as atitudes das pessoas, sobre as influências que chegam até você. Isso é muito importante. Isso é pra vida, né? Adotar essa postura filosófica perante a vida, de questionamento, de refletir, reflexão. Cara, reflexão é tudo. Mas a gente vai falar da fragilidade masculina hoje. E eu trouxe uma série de dinâmicas, né, que estão influenciando para que os homens se tornem cada vez mais frágeis. Um sistema que está fazendo com que os homens se tornem cada vez mais frágeis, inúteis, disfuncionais, né? E a gente vai começar a falar sobre isso. Eu espero que vocês estejam aplicando, antes de começar o vídeo, o que eu sempre falo, espero que vocês estejam aplicando o que vocês aprendem aqui, embarcando na jornada de desenvolvimento pessoal com seriedade, e não só se tornando obesos mentais, se masturbando, né? Masturbando-se através dos meus conteúdos. Ver os meus conteúdos não edifica a sua vida, tá? Absorver os meus conteúdos, refletir sobre eles e colocá-los em prática é o que muda a sua vida. Apenas ver os meus conteúdos, ouvir eu falando, isso não edifica em nada a tua vida. Então isso é uma masturbação. Você acha que está se desenvolvendo, eu já caí nessa, né? Na masturbação do autodesenvolvimento. Comprar livros e até participar de cursos e eu não estou me aplicando em nada, eu não estou desenvolvendo em nada. Mas mentalmente, por estar absorvendo conteúdos, eu acho que eu estou crescendo, mas eu não estou. Então o segredo está na ação, tá? Então vocês precisam começar a praticar. Primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, cara, é excesso de dopamina barata, tá? É o que tem tornado o homem cada vez mais fraco. Excesso de dopamina barata, telas, videogames, pornografia, enfim. Excesso de dopamina barata. Válvulas de escape. O homem tem cada vez mais meios para escapar de sua realidade desagradável. Então hoje é muito fácil, se eu não me agrado com a minha realidade, se eu sou pobre, se eu sou feio, se eu, sei lá, tenho uma série de problemas, se eu não sou autossuficiente, se eu não consigo me desenvolver com as mulheres, se eu não tenho o carro que eu quero, se eu não tenho estrutura familiar, se eu não tenho nada, se eu não tenho essas coisas, se isso me afeta, eu corro pro videogame. Eu compro um videogame, eu arrumo um jeito e eu fico ali, 24 horas por dia. Eu fujo do mundo e vou para um mundo virtual, ou vou pro computador, pro celular. E nesse mundo virtual, por que ele é tão atrativo? Porque eu posso ser lá dentro, eu tenho a possibilidade de ser o que eu não consigo ser aqui fora. Então lá dentro eu posso ser descolado, lá dentro eu posso ser forte, lá dentro eu posso ser rico, lá dentro eu posso ser o cara, né? Porque é mais fácil. Imensamente mais fácil. Então, hoje em dia você tem uma série de válvulas de escape. A maioria dos caras que são viciados em... Eu falo isso de forma categórica, através da percepção que eu tenho sobre o mundo, a vida. A maioria desses caras que vivem inertes em
jogos e, enfim, em realidades virtuais, eles têm uma vida física, né, no mundo real, frustrada, tá? Eles são insatisfeitos e infelizes com a própria vida. Por isso que eles correm para uma realidade virtual. E quando eles conseguem se dar bem lá, é aí que eles ficam lá. É o reforço, né? Reforço positivo. Né? Se eu fujo para uma realidade virtual e lá eu consigo me dar bem e tenho gratificações vindo daquele ambiente, as pessoas me acham cara, eu consigo trocar ideia, eu consigo ser espontâneo lá dentro, coisa que eu não consigo ser aqui fora. Eu consigo ser extrovertido lá dentro, coisa que eu não sou aqui fora. Isso reforça mais o meu comportamento, né? De estar ali e ficar ali, né? Isso é psicologia, neurociência básica. Reforço de comportamento. Então, outra coisa, pornografia. Pornografia, o que ela faz com o cara? Ela te dá um prazer artificial que você não consegue conquistar na vida real. Ou seja, se você é um cara que você não tem a capacidade, você não se desenvolveu o suficiente para atrair mulheres, tá? É mais fácil você buscar esse prazer através do estímulo artificial da pornografia. Só que o que acontece? Você tende a reforçar, o seu cérebro tende a reforçar esse comportamento e você voltar cada vez mais vezes a praticar o ato de, né, consumir pornografia. Por quê? Porque você não precisou investir tempo, dinheiro, nada. Você foi lá e conseguiu ter um orgasmo, o seu cérebro pensa, pô, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. É muito mais fácil, ao invés de eu me desenvolver na vida real, ficar rico, ou sei lá, ganhar dinheiro e me desenvolver e me cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, embarcar numa jornada de autodesenvolvimento. Para me tornar um cara que atrai mulheres, não corre atrás de mulheres. Nunca corra atrás de mulheres. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Nunca corra atrás de mulheres. Atraia as mulheres. E quando você atraí-las, através do seu desenvolvimento pessoal, não há nada que atraia mais uma mulher do que um desenvolvimento pessoal, aí você ganha o poder de escolha. Aí você escolhe dentre as mulheres que você atraiu, as melhores opções. É isso que um homem faz, um homem de verdade. Ele atrai mulheres. Tá? E ele ganha o poder de escolha, através do desenvolvimento pessoal. Então, quando você tem pornografia e está imerso em jogos, você não tem por que fazer isso. Você já tem a gratificação social artificial do jogo. E aí você também tem a gratificação do prazer artificial da pornografia. O seu cérebro começa a associar de que você não precisa correr atrás de uma parceira. Ele começa a fazer essas é óbvio, né? É óbvio. Você está conseguindo ter essas gratificações vindo do ambiente digital sem ter muito esforço, vamos ficar aqui. A gente não quer mais ir para o mundo real, não. Similar ao vício ou uso de substâncias químicas. Por que o viciado ele vai ficando cada vez mais viciado? Porque quanto mais ele... eu dou um trago agora na cannabis. Eu já fui viciado em maconha, tá? Para vocês que não sabem. Durante vários anos da minha vida. Foi a fase da minha vida onde eu fui mais fracassado. De verdade. Eu ia lá, dava um trago na maconha. E aí o que acontecia? Todos os meus problemas desapareciam. Eu ficava letárgico, ficava tranquilão, ficava calmo, preguiçoso e não fazia nada. Eu não me preocupava com me desenvolver, porque pra mim isso era besteira. Porque agora eu estava preso num mundo, numa abstração, no meu mundo, onde não ter dinheiro não era problema, onde pensar no futuro era babaquice, onde ter projeções a longo prazo, onde ter perspectiva de futuro era maluquice. Eu estava no mundo do agora, do presente, só viver e desfrutar aqui esse prazer. Eu não pensava em resolver os meus problemas financeiros, meus problemas de saúde, em me ajustar mentalmente, emocionalmente, enfim. Porque estava naquela onda. Mas depois a onda passava, eu voltava para a realidade, as dores do mundo físico e das faltas do mundo físico voltavam a me afetar, e aí eu tinha que voltar a fumar. Até o momento que eu cheguei onde eu passava todo o dia inteiro, o dia inteiro na onda da cannabis. É o período onde você não suporta mais a realidade. Então você tem que passar o tempo todo preso na sua abstração, no seu mundo paralelo, induzido pela droga. Então... todo esse excesso, tá? A gente vai fazer uma grande... Fica no vídeo comigo que a gente vai fazer uma grande análise aqui do que torna os homens fracos. Por que os homens são tão fracos quanto nunca foram. Lembra do provérbio que eu falei lá no começo, tá? Que eu iniciei o vídeo. Show? Então,
Hoje os homens têm droga para se refugiar, hoje os homens têm um ambiente digital, hoje os homens têm pornografia, hoje os homens têm as telas, celular a mesma coisa, o cara fica ali o dia todo, 10 horas por dia, 8 horas, 4 horas. É um escape, é uma abstração. O nome desse fenômeno, quando você fica no celular assim o tempo todo, o nome desse fenômeno é dissociação. Você se desconecta de você mesmo. E você entra naquele mundo digital e você foca apenas naquilo ali. E você fica ali rolando o feed e recebendo aquelas descargas de dopamina. Entende? Pesquise sobre esse fenômeno, dissociação. Ou seja, você escapa da realidade, você cria uma realidade paralela, onde você fica ali absorvendo descargas de novidade, dopamina, o tempo todo, infinitamente. Ou seja, os homens hoje eles têm tudo isso para recorrerem quando as coisas ficam difíceis no mundo físico. Então você tem todas essas válvulas de escape para recorrer. Você pode ir pro celular, você pode ir pra pornografia, você pode usar droga, você pode ir pro videogame. Tudo isso é uma fuga, é um escape real que você tem para escapar da sua realidade horrível de merda. E isso é muito ruim, cara. Isso é uma droga. E a maioria dos homens tem vivido assim, e principalmente essa nova geração. O que isso cria? Isso cria homens que se esquivam o tempo todo da responsabilidade da vida real e não criam um repertório cognitivo, comportamental, emocional para lidar com as adversidades da vida. É isso que cria. Definir aqui o que os homens de hoje são. Homens sem capacidades disfuncionais, sem capacidade de repertório comportamental, emocional e cognitivo para lidarem com as dificuldades. Então, em outras palavras, resumindo isso que eu falei aqui, tudo isso que eu falei aqui, em algum momento, meu amigo, você vai ter que lidar com alguma questão na vida física séria e você vai lidar de cara com uma parede, com um predador, com alguma coisa muito séria que a vida vai trazer para você para te testar e você não vai ter ideia de como lidar com aquilo. Pior, você não vai ter condição emocional de lidar com aquilo. Você vai sentar no cantinho da sala, você vai pegar o cantinho mais isolado da tua casa, você vai sentar ali e vai chorar. É isso que você vai fazer. Você vai sentar ali e vai chorar. Deixa eu botar um pouco aqui mais de chá. Tá acabando. Mas fica aí. A gente tem uma ideia para trocar aqui. Vai refletindo sobre tudo que eu tô falando aqui. A vida, ela não alivia, tá? Então, a gente vai entrar em outro aspecto aqui, ó. A esfera da superproteção. Eu tenho pena dos homens dessa geração, dos homens de hoje de 10 anos de idade, que vão se tornar homens, que a maioria não vai nem chegar a se tornar homem, né? Porque se conquista, né, o status de homem. É isso. Enfim. A superproteção que esses homens sofrem, que estão sofrendo, essas crianças, por parte dos pais, esse isolamento, os pais isolando numa bolha de superproteção, né, contra os perigos do mundo, só faz com que esse fenômeno cresça cada vez mais, esse fenômeno de homens frágeis e fracos, sem capacidade de lidar com a vida. Então, os homens sendo criados por pais que não permitem que eles passem por provações, adversidades e superem os próprios dilemas e ainda enchem essas crianças de válvulas de escape digitais. Nunca foram tão fracos. Os homens nunca vão ser tão fracos quanto... Os homens que estão por vir são os mais fracos. Eu já considero os homens da minha geração fracos, quem dirá os que estão por vir. Eu era um garoto... Eu sempre fui rebelde, né? Mas eu era fraco, porque eu sempre fui questionador, rebelde, mas eu usava drogas para escapar das coisas. Usava o meio digital, desde a adolescência ali que eu tive computador e tudo mais. Então, e eu não tinha referências. A gente vai entrar agora nas referências. Os homens estão perdendo as referências de masculinidade. Na minha geração já não tinha grandes referências de masculinidade, já não tinha. E eu tive que buscar nos livros, eu tive que buscar
E aí que tá uma das soluções, tá? Que eu vou apresentar pra vocês. Esse vídeo não é só sobre... Eu apresento conclusões e soluções, tá? No fim desse vídeo eu vou apresentar. Sem referências, os homens não têm mais referência de masculinidade. O que acontece? Existe uma rotulação social, entende? Que faz com que as características masculinas, toda e qualquer característica masculina, o sistema faz isso hoje. Se você não vive num mundo alienado, você percebe isso. O sistema hoje faz com que toda e qualquer característica masculina pareça tóxica. Então os homens têm medo de exercerem as suas próprias características que são intrínsecas a eles, ao seu DNA, tá em você. Características masculinas. Então você vive numa sociedade, principalmente aqui no Brasil, que rotula toda e qualquer característica masculina como algo tóxico e prejudicial para a sociedade, quando isso é uma mentira. E aí você junta isso tudo. Entende? Então, você tem inúmeras válvulas de escape para escapar da realidade e não enfrentar os obstáculos. E é justamente enfrentar os obstáculos que tornam um homem homem. Entende? Mas você hoje tem várias válvulas de escape para escapar, para se esquivar do difícil. Entende? Eu vou falar uma coisa aqui simples. Se você é uma pessoa tímida, introvertida, e você é um cara que você não consegue, sei lá, pedir a conta quando você vai num restaurante pro garçom, você sempre tem que ir com alguém porque você pede pro seu amigo, pra alguém pedir pra você. Cada vez que você se esquiva dessa responsabilidade, entende? E pede pra alguém, o seu cérebro fica melhor nisso, em se esquivar das responsabilidades. Na próxima vez, cara, que você for, sei lá, comprar alguma coisa, ir num restaurante, peça o cardápio, peça a comida, olhe nos olhos do garçom e depois peça a conta. Quando você começa nas pequenas coisas, quando você parar de se esquivar desse tipo de coisa e começar a ser homem, enfrentar os conflitos, as adversidades, os contextos da vida real, as dinâmicas da vida, você vai começar a evoluir, cara, com coisas simples. Então, os homens sem referência, porque a sociedade julga hoje toda e qualquer atitude masculina como tóxica, os homens sem referência em casa, os homens da nova geração crescendo com esse excesso de proteção, com essa super proteção, excessos de válvulas de escape, e o que eu separei por último aqui, né, é a ausência de desafios preparatórios. Em toda a história da humanidade, os indígenas vivem assim também, e nós temos a aprender com esses povos, tá? Não pense que não. Não pense que eles são seres insignificantes, inferiores, que você não tem nada. Essa arrogância é ridícula. Homem da ciência. Você aí com, às vezes, um bonobo, QI 83, jogando, às vezes, uma cultura ancestral, sabe? Que tem muito a te ensinar. Geralmente, geralmente não. Todas as tribos tinham ritos de passagem para os homens. Então, por exemplo, o índio que tá lá, ele vive... os índios, eles vivem naqueles círculos, que eu esqueci o nome, e eles vivem a vida toda ali, tá? Porque a mata, para eles, é um lugar muito perigoso. E só quem vai pra mata, vou dar um exemplo aqui, só quem vai pra mata são os índios experientes e fortes. E são os homens da tribo. Então, quando eles vão pra mata, eles estão suscetíveis a morrer a qualquer momento. Porque eles podem encarar um predador, eles podem encarar um animal peçonhento, eles podem encarar um mosquito, sei lá... São inúmeras as dificuldades que eles enfrentam na mata, entende? Então, os únicos índios que vão para a mata são os índios preparados. Os outros índios vivem ali, naquele ambiente que eles fazem, todos eles, e vivem sob a supervisão um dos outros. Os ritos de passagem dos índios para o homem que está crescendo, se tornar um homem, é aprender a ir para a mata. Passar pelas dificuldades, iniciar na jornada masculina. Iniciar na jornada de provisão, de proteção, de aperfeiçoamento, de força, de coragem, de superação de desafios. Entende? E ali o índio de 12, 13, 14, 15 anos, que cada cultura tem a sua fase de rito de passagem, ele começa a aprender o que de fato é ser homem, a responsabilidade, a bagagem do que é ser homem. E ser homem tem a ver com assumir responsabilidades, não fugir delas. Não tem a ver com culpa. Essa frequência, eu falo muito aqui de frequência, de energia, né? Essa frequência, cara, de culpa, ela é terrível. Jamais se culpe pelas coisas, tá? Essa não é uma atitude de homem, essa não é uma atitude, uma frequência que te eleva a um grau de energia masculina poderosa.
mas sim a frequência de responsabilidade. Vibre nessa frequência. Assuma as responsabilidades. É onde eu falei, a autorreflexão. Cara, eu poderia ficar horas aqui dando essa aula, sério, de verdade mesmo. Mas eu não vou fazer isso pra não deixar tão maçante. E quando você começa a assumir, a refletir sobre as responsabilidades que você tem como homem, como cidadão, como indivíduo, e você começa também a assumir perceber as atitudes que você teve que geraram resultados positivos e negativos, você começa a entender e ter um senso de responsabilidade. Você começa a entender o que é sua responsabilidade intrínseca a você e o que não é. E quando você consegue fazer essa separação, você aceita as suas responsabilidades, você aceita os seus fardos, como Cristo, que diz que cada um carrega a sua cruz. Todos nós temos cruzes e todos nós temos desafios para vencer. E são esses desafios que nos elevam e nos engrandecem. Espiritualmente, fisicamente e mentalmente, cara. É isso, irmão. Olha para a tua vida agora. Você tá fugindo dos desafios ou você tá encarando eles? Todos nós sentimos medo. O medo. Todos nós sentimos medo. Ninguém tem ausência de medo, meu amigo. A coragem não é a ausência do medo, mas é agir sobre o medo, apesar do medo, é o controle do medo. Então, quando você olha para uma barreira, para uma adversidade na sua frente e você escolhe enfrentá-la mesmo com medo, pode ter certeza que você deu mais um passo na escala de crescimento espiritual, físico e mental. Cognitivo, emocional, você cresceu ali. Agora, quando você olha para o obstáculo e você fala não, e você pega o cigarro de maconha e fuma, e você vai pro vídeo de pornografia, e você vai, sei lá, escapar de alguma forma no videogame, alguma outra coisa nas telas, e você não encara aquilo que a sua sombra. A gente vai falar muito sobre sombra aqui, esse aspecto da nossa psique, né? Está em encarar as suas sombras, está em encarar as suas dificuldades, está em encarar ser homem, está em encarar os obstáculos, está nos ritos de passagem. Ser homem está no enfrentamento da vida. Enquanto você não assumir isso, entender isso, você nunca será homem. Você vai morrer uma criança. Mas nós, homens modernos, nós não temos mais esses ritos de passagem. E eu trouxe umas soluções aqui pra você. A primeira é essa, assumir responsabilidade, cara. Ninguém vai vir te salvar. Ninguém, o mundo, nada é culpado pelo seu cenário de vida atual, a não ser você. Você é responsável pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso. E coloque isso na sua cabeça e coloque isso como uma crença. Isso é uma crença positiva que eleva os seus pensamentos. Responsabilidade. Agora você assume essa responsabilidade. E você... Agora, o que eu botei aqui, né, toma uma postura proativa quanto à vida. Para de ser passivo. Proatividade. Tá. Tudo isso tá assim. A responsabilidade de sair desse buraco é minha ou ninguém vai vir me tirar daqui. E o que eu preciso fazer? Reflexão. O que eu preciso fazer para sair dessa condição e virar esse jogo? Você tá virando homem. Quando tu começa a pensar assim, tu tá virando homem. E aí a gente vai pro segundo ponto. É buscar o que eu falei em uma parte aqui. Busque referências. Estão eliminando as referências masculinas, mas não vão conseguir fazer isso porque enquanto houverem grandes autores de livro, enquanto houverem pessoas disseminando ideias assim como eu, quem sou eu para ser uma referência de homem, tá? Referências de homem, Buda, Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, existem vários, cara. Existem vários, tá? Existem várias referências de homens, tá? Que foram incorruptíveis e que alguns fracassaram, a maioria fracassou, errou pra caramba, mas em vários aspectos se tornaram homens grandiosos. Entende? A história de Alexandre o Grande em si é incrível, tá? Foi um homem que descobriu no fim da vida, eu ainda vou trazer esse tema aqui pra vocês, a evolução espiritual, entende? No fim da vida. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Enfim, busque referências contemporâneas, tá? De grandes homens. Leia, irmão. Leia. Uma coisa que me ajudou muito, tá? Vou sair um pouco disso, mas vou dar uma dica aqui pra vocês. Uma coisa que me ajudou muito é literatura, cara. Ler Tolstói, Dostoiévski, entender as histórias desses autores, enfim, os dramas das vidas deles e o que incentivava eles a escreverem. Cara, isso aí vai te fazer evoluir muito como homem, cara. Vai te fazer evoluir muito como homem. Então busque referências de homens. Busque referências de homens que você possa se espelhar. Que você possa
trazer qualidades masculinas que são necessárias na sociedade e que você consiga incorporar essas qualidades em você, aprendendo com esses homens, mas trazendo de dentro essas qualidades que já existem em você. Assumir responsabilidade, assumir riscos, inovar, ter ideias, criar, ser proativo, não reativo, fazer as coisas acontecerem, parar de se vitimizar, ou seja, tomar uma postura de ação perante a vida, perante as adversidades. Busque referências, cara. Não somos nada sem as referências. Os antigos tinham as referências. Nos ritos de passagem eles tinham as referências dos grandes. Nós não temos mais. Nós temos, mas está cada vez mais sendo ofuscado de nós. Está cada vez mais sendo ensinado para nós que essas referências não são referências, mas são sim as referências que devem ser seguidas. Então, e o último ponto é descobrir o seu propósito. Um homem sem propósito... Se você não tem um propósito, isso anula tudo que eu falei aqui agora. Você vai continuar patinando. É como navegar num navio sem leme. Você precisa ter um propósito, você precisa saber para onde está indo. Você precisa saber para onde está indo. Entendeu? Você precisa entender qual é a sua vocação, qual é o seu propósito. Você precisa meditar dia e noite sobre isso. Você precisa entender as suas paixões, os seus amores. Você precisa ter um plano, você precisa criar um plano de ação. Você precisa visualizar você daqui a 10, 20 anos. Você precisa visualizar seu legado. Você precisa ter um propósito. Você precisa achar o seu propósito e trabalhar nele. Quando você acha o seu propósito, você ganha motivação para mudar isso tudo. Aí você ganha motivação para mudar hábitos, você ganha motivação para mudar as suas crenças, você ganha motivação para mudar os seus pensamentos, para elevar a sua aura, para elevar o seu espírito, para aumentar a sua vibração. Porque agora você sabe para onde está indo, para onde tem que ir. Agora você sabe por que você está aqui. Agora você tem um propósito. O propósito é a coisa mais importante na jornada do herói. O arquétipo do herói, já ouviram falar? Então, todo homem deveria passar pela jornada do herói. Todo homem deveria transitar no aspecto... nós transitamos em vários arquétipos. Vou falar sobre isso também em outros vídeos. Tem muito para ser dito aqui ainda. Então continua comigo. Então, é isso. Propósito. E esse é um dos pontos chaves e fundamentais que eu trabalho na minha mentoria. Tá? Se você quer criar um projeto e se libertar da roda dos ratos, se libertar dessa Matrix e ganhar autonomia e independência financeira como eu tô fazendo aqui, me segue no Instagram, me segue no TikTok e me segue aqui no YouTube e vê a minha crescente, tá? Eu tô nesse projeto há um pouco mais de 2 meses. O meu primeiro vídeo postado aqui no YouTube tem 1 mês e pouco. E a gente já tá crescendo essa comunidade. Eu fiz isso através de técnica, através de propósito. Isso não é à toa. Essa minha exponencialidade que tá acontecendo aqui não é à toa. Existe técnica por trás, mas existe verdade, existe coração, existe espírito, existe propósito. Sem propósito, nada disso aqui estaria acontecendo. Eu não estaria me conectando com vocês dessa forma profunda que eu estou me conectando. Porque quem fala aqui sou eu. Entendeu? Eu tenho o dever e tenho uma responsabilidade genuína. Eu me autorresponsabilizei, eu me dei essa meta e essa responsabilidade genuína de transmitir mensagens de alto valor para impactar positivamente a vida de pessoas através desse canal. E é isso que eu vou fazer aqui. Até que Deus me permita. Então, propósito. No meu treinamento, Projeto Liberdade, eu ensino isso e te ensino a criar um negócio no digital, assim como o meu. Com as mesmas técnicas, eu vou te ensinar todas as habilidades que eu tenho e desenvolvi ao longo desse tempo para te fazer criar um projeto no digital e ganhar dinheiro como eu tô ganhando dinheiro, tá? E se você tem problema com vício, chegou até aqui, vai no link da descrição, tem o meu e-book, tá? Retenção Seminal, Caminho pro Autodomínio. São 130 páginas de conhecimento compilado ali, de experiência da minha vida. As pessoas que estão comprando, eu já fiz... Cara, as pessoas estão comprando muito e eu tô recebendo altos relatos, porque eu sei que tem valor ali. Tem muito valor ali. Tem valor de experiência de vida e tem valor de conhecimento agregado dentro daquele e-book de muito estudo sobre esse assunto. Então, se você quiser abandonar a pornografia de uma vez por todas e aprender a praticar retenção seminal e transmutar essa energia poderosa que me faz vir aqui todos os dias e fazer o que eu faço, da forma que eu faço, com a energia que eu entrego, se você quiser isso pra tua vida, vai lá e acessa o e-book.
Tu não vai se arrepender, tá? Essa foi a mensagem de hoje para você refletir, tá? Não seja fraco, pare de ser frágil, pense em todos esses aspectos que eu falei e se torne um homem forte e poderoso. Vá na contramão do que essa sociedade tem dito para você ir, do caminho contrário. Os valores estão completamente adulterados, propositalmente, para te deixar cego e perdido. Mas através das mensagens aqui, como eu me achei, eu vou dar para vocês o leme pro navio de vocês, para vocês se acharem. Valeu? Tamo junto. Fiquem com Deus. Elevem a sua aura, a sua vibração. Elevem seus pensamentos para uma aura e uma esfera extremamente positiva e as suas crenças. Porque isso muda vidas. Enquanto você não elevar a sua energia, nada vai mudar. Acredite, você é capaz. Assuma as responsabilidades. Você pode. Traga lá do fundo, da essência, do interior, do espírito, do âmago, que você consegue. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.